Escrituras. E hoje eu quero falar de um assunto muito poderoso, o que é um avivamento. Você já perguntou o que é um avivamento? Nós ouvimos muitas histórias a respeito de avivamentos que aconteceram no passado, mas a nossa geração talvez ainda não tenha provado de um avivamento. Então, nós estamos estudando esse assunto a respeito de avivamento. E aqui no livro, na página 1, eu começo a definir que o avivamento é um tempo onde Deus envia seu poder para gerar vida onde tem morte, poder onde tem fraqueza, saúde onde tem doença, salvação onde tem condenação, propósito onde existe quem está perdido. Então veja que o avivamento é essa manifestação do Senhor que se contrapõe às mazelas e às dificuldades da sociedade. Num avivamento, nós vemos algo sobrenatural acontecendo. Nós vemos manifestações do alto facilitando o reino de Deus aqui na terra. Veja a definição mais profunda de avivamento. E eu escrevi aqui no livro o seguinte: avivamento, a vida de Deus, Zoe, se manifestando ao nível de gerar condições e capacidades divinas nos sistemas humanos. A vida divina sobressaindo sobre a vida humana ao ponto de proporcionar manifestações do alto na terra. Então veja que avivamento é vida divina. Nós estamos tendo muitos problemas hoje porque nós estamos vivendo apenas a vida terrena. Mas num avivamento, o que acontece? A vida divina se manifesta e ela sobressai sobre a nossa vida meramente humana. Isso é um poderoso avivamento. É isso que nós estamos buscando, esse de repente que faz com que a vida divina venha e transforme a nossa vida. Não é isso que nós queremos nas nossas reuniões, nos nossos cultos, nas nossas orações e em nossa vida, no dia a dia, no cotidiano, na nossa profissão, nossa vida financeira, nosso matrimônio, nosso chamado, nossos dons. Nós queremos um avivar, nós queremos parcelas maiores de vida. E num avivamento, o poder do alto vem e condiciona a nossa vida a viver mais a vida de Deus. E então manifestações do alto acontecem. Num avivamento, a vida de Deus passa a ser mais percebida, notada e passa a ser vivida. E então manifestações do alto ocorrem de maneira extraordinária. Milagres, sinais, prodígios, maravilhas, conversões, arrependimento, e então as pessoas começam a deixar a vida de desacertos e erros para poder viver o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Num avivamento existe uma facilidade de se comunicar com o Pai, existe uma facilidade de perceber, notar e viver nas realidades do reino de Deus. Um avivamento então, ele faz com que as coisas invisíveis sejam nítidas, sejam vistas, sejam esclarecidas diante dos nossos olhos e então podemos viver o que de fato o Evangelho diz e fazemos aquilo que Jesus mandou a gente fazer. Quando as pessoas começam a buscar mais a Deus, mais a sua palavra, começam a ter mais contato com o céu, acontece que essas pessoas começam a viver mais o amor e a fé. Assim, o amor deixa de ser apenas um coadjuvante da vida da igreja e passa a ser um protagonista, porque a vida de Deus, ela é geradora de amor e de fé. E amor e fé são as duas obras as quais nós devemos viver com mais intensidade. Amor e fé, para que o reino de Deus possa ser expandido. As pessoas não querem saber o quanto nós conhecemos das Escrituras. As pessoas também não querem saber o poder que temos de oratória. O que elas querem ver mesmo é a diferença em nossa vida. E a diferença, a maior diferença que nós recebemos em nossa vida é viver esse amor e viver por essa fé. E num avivamento o amor fica claro, porque um cuida do outro, um ama o outro, um intercede por outro, um ajuda o outro financeiramente. Então isso chama a atenção do mundo. Pela fé, manifestações começam a ocorrer e então o sobrenatural invade o natural, o extraordinário invade o ordinário e as pessoas do mundo começam a perceber que o estilo de vida dos filhos de Deus são diferentes do estilo de vida das pessoas lá do mundo e então elas começam a perceber que existe amor e que existe fé. E o que não existe lá no mundo é amor e fé. A vida de Deus é o poder que manifesta amor e fé em nossa vida. E esse amor e essa fé
ela produz uma colheita poderosa de almas. Assim, meus irmãos, o avivamento é para a vida da igreja, para o interno, mas a colheita é para o mundo. As pessoas conhecerem Jesus através da vida de Deus que está manifestada na igreja por meio de amor e por meio de fé. Então veja que o avivamento é para que a vida do cabeça possa ser a vida do seu corpo. E se a vida do cabeça é a vida do corpo, que é a igreja, então as pessoas vão perceber que não é apenas uma filosofia de vida, ou uma teoria vazia, ou um discurso, uma oratória bonita pelo domingo, mas as pessoas vão perceber que existe amor, que existe e fé, que existe assistência social verdadeira, que existe fé no sobrenatural de forma evidente. Podemos entender o que é avivamento por meio daquilo que não é avivamento. Por exemplo, frieza espiritual é o contrário de fervor. Perda do primeiro amor se contrapõe ao primeiro amor. Sonolência espiritual é uma contrapartida à sobriedade. Morte espiritual se opõe à vida espiritual. Apatia se opõe ao despertamento. Destruição se opõe à restauração e edificação. Pecado se opõe à santidade. Ego se opõe a Cristo vivendo. Religiosidade se opõe à graça. Mundanismo se opõe ao reino. Avivamento, portanto, é o oposto e o remédio para as mazelas que atacam a igreja e a sociedade. Ao longo da história da igreja, temos visto muitos avivamentos. Por exemplo, no país de Gales, em 1902, um avivamento varreu toda a nação. Em 1906, em Nova York, o avivamento da Rua Azusa, com William Seymour, onde foi restaurada a doutrina do batismo com o Espírito Santo, falar em línguas e os dons espirituais. E temos visto vários avivamentos por meio de homens ou comunidades, como no tempo de John Wesley e tantos outros avivamentos. No entanto, o mais importante dos avivamentos ocorreu no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2. Esse avivamento é o avivamento modelo para que possamos estudar, para que todos os outros avivamentos possam ocorrer. E esse avivamento, a Bíblia diz que começou com um de repente. O avivamento acontece de repente. No livro de Atos, nós vemos por no mínimo 3 vezes essa expressão, de repente. E a primeira é em Atos capítulo 2, verso 2, que diz que o Espírito de Deus veio de repente sobre os discípulos. A segunda ocorrência vai falar da conversão do apóstolo Paulo, que de repente ele foi surpreendido por Jesus ali no caminho de Damasco. E a terceira expressão é um grande terremoto para libertar Paulo e Silas da prisão, lá na cidade de Filipos. Então veja que sempre quando ocorre um de repente, uma manifestação extraordinária acontece logo após. A primeira, o Espírito de Deus desceu sobre a terra. A segunda, o maior homem de todos os tempos do Evangelho, o maior missionário e apóstolo se converteu, o apóstolo Paulo. E a terceira, um grande milagre de um terremoto para que o Evangelho fosse pregado na Europa e assim o Evangelho fosse avante, sem ter interrupções. Veja, portanto, que sempre quando existe um de repente, há um antes, um durante e um depois. Antes do de repente, as coisas são normais, naturais, talvez difíceis e complicadas. Aí acontece um de repente, vem o poder de Deus, o Espírito do Senhor, uma conversão, um milagre extraordinário. E então há uma vida depois do de repente. Depois do de repente, de Atos 2:2, o Espírito Santo desceu sobre a igreja e essa igreja em 60 anos ganhou toda a terra. Nós podemos ler a história da vida da igreja ali no livro de Atos e constatar manifestações extraordinárias. Nós podemos ver o de repente na vida de Paulo, algo extraordinário acontecendo. Um homem que perseguia a igreja agora é um homem que está pregando o evangelho como nenhum outro. E nós vemos o de repente ali na cidade de Filipos. Os apóstolos haviam apanhado, sofrido pelo nome do Senhor Jesus por ter expulsado um demônio de uma menina. Mas veja que o de repente aconteceu e eles foram livres da prisão e uma igreja pôde ser inaugurada ali naquela cidade. Veja, portanto, que o de repente é algo tão poderoso que existe um antes, um durante e um depois do de repente.
Uau! Então nós já aprendemos aqui o que é um avivamento e que esse avivamento vem de repente. De repente tudo acontece, do nada. Então nós vamos estudar um pouquinho essa expressão de repente. Aqui no livro, na página de número 5, nós lemos aqui que o de repente é um inesperado. Ninguém está esperando. Ninguém tem uma direção exata de uma data. Apenas estão esperando. Do nada. Para os que estão de fora, não sabem que vai acontecer algo extraordinário. Os que estão dentro, buscando esse de repente, esse avivamento, eles estão aguardando por terem uma palavra no coração, um desejo de que ocorra esse de repente, sem um aviso antecipado. Veja que o Senhor não diz, será daqui uma semana, será daqui 3 dias. Não, existe apenas uma palavra e um desejo e corações ardentes que estão buscando esse avivamento. O avivamento é uma obra divina, é uma obra poderosa, soberana, mas provocada por homens. Homens que começam a clamar, homens que começam a entender, homens que começam a compreender a vida de Deus e então recebem uma palavra e assim começam a clamar. E de repente, do nada, inesperado, sem um aviso prévio, o Espírito vem, uma conversão surge, um milagre acontece. Assim aconteceram as manifestações de Deus no passado. Por exemplo, José no Egito era apenas um preso, mas de repente ele estava sendo o governador de Israel. Davi, um simples pastor de ovelha nos pastos do seu pai Jessé, mas Samuel vem e o escolhe e então, de repente, ele tem a unção para ser rei. O próprio Jesus, seu nascimento, de repente Gabriel aparece para Maria e anuncia o Salvador. O arrebatamento da igreja, por exemplo, será no abrir e fechar de olhos. Foi assim que aconteceu no passado e é assim que acontecerá agora também, um de repente. Por isso, todos os domingos nós estamos aqui estudando o avivamento e estudando essa expressão de repente.